Helenira Vilela, bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Né, um mundo assim, pós-Trump, nunca tá tão bem, né? Mas estamos aí. Bom dia para vocês. Bom dia, Helenira. Bom te rever. Vamos então começar a falar dessa posse do Trump, Helenira. Qual que é a sua expectativa em relação ao que estamos prestes a viver nesse governo que começou, né, segunda-feira, antes de ontem, já com tantas medidas aí contra as minorias, né, ditas minorias, contra as pessoas LGBTs, contra imigrantes, enfim, tudo. E com saudação nazista ainda, né, na posse. É tudo muito grave. Eu estou considerando que esses últimos 10 dias, pós a declaração do Mark Zuckerberg e a forma como a posse do Trump aconteceu, são dias de inflexão da história da humanidade para a assunção de uma postura autoritária no mundo, de perseguição, de tortura, de voltas a um mundo autoritário de bases neocoloniais e nazistas, que estão se estabelecendo como um poder, claro, da crise do capitalismo. Então, agora, indisfarçadamente, a burguesia internacional, as grandes multinacionais, as big techs, os grandes latifundiários, os bilionários assumem que vão exercer o poder baseado na perseguição, no autoritarismo, na imposição política de qualquer um que tropece, que signifique um tropeço nos seus interesses. Então, eles assumem publicamente e eu estava comparando, eu fui ler o discurso do Trump de 2017. O discurso do Trump de ontem, ele é basicamente um discurso do eu defendo claramente o excepcionalismo americano, nós somos o povo que vai dirigir o mundo, e isso, comparado com 2017, é muito diferente no discurso do próprio Trump. Porque no discurso do Trump, ele fala textualmente em 2017, nós não imporemos os nossos valores para nenhum país que queira se colocar em primeiro lugar nos seus interesses. Ele fala essa frase em 2017. Em 2025, ele diz, os Estados Unidos vai ordenar o mundo porque nós somos excepcionais, nós fomos escolhidos para isso, e eu fui escolhido por Deus, e Deus salvou a minha vida daquele atentado para que eu liderasse os Estados Unidos no excepcionalismo. Então, a gente está falando de uma virada do ponto de vista simbólico de um processo que já vinha acontecendo, mas que ganha um marco histórico, na minha leitura, de isso, nós não vamos mais disfarçar, nós mandamos em vocês, nós atropelaremos, mataremos e torturaremos qualquer interesse que signifique obstáculo para os nossos interesses. E é interessante porque, por exemplo, todas as contradições que há, né? O discurso super patriótico feito por um estrangeiro, que é o Elon Musk. O Elon Musk não é estadunidense, né? Então, a gente tem uma série de contradições. Por exemplo, tem uma coisa que se repete de 2017 para 2025, que é ele dizer, a partir de agora, tudo estará mudado, a sua vida vai ser ótima, e tudo estará resolvido, seus filhos vão ter boas escolas, você vai ter saúde, vai ter segurança nas suas vizinhanças, vai ter emprego. E o que eu peço para vocês é, sejamos unitários e compre e contrate americanos. Isso é o que ele fala em 2017. Dessa vez ele fala numa era de ouro também, que começa a partir de agora, e a partir de agora a corrupção vai acabar, e a fronteira, e a guerra, e tal, mas com uma assunção estrutural do discurso excepcionalista. Que é isso, o povo dos Estados Unidos foi escolhido por Deus para liderar o mundo numa era de paz, nós faremos os países cederem e obedecerem a esse excepcionalismo, e eu fui escolhido por Deus para liderar os Estados Unidos nesse processo. Então, é bem grave e é muito nazista. Tem muita repetição da estrutura do que fez Hitler, do que fizeram outros líderes autoritários, cumprindo essa função do capitalismo, que é, quando o capitalismo está em crise, ele impõe as suas vontades a partir da força, e essa força depois se impõe na forma de uma guerra e de destruição massiva de forças produtivas. Então, está acontecendo diante dos nossos olhos, e eu acho que o discurso de ontem é um marco histórico desse processo, né?
Ô, Helenira, eu fiz essa pergunta para o Nasser, vou repetir para você. Eu estou com uma pergunta a partir de uma análise, né, vamos dizer, minha. Eu estou achando que o Trump vai começar um mandato com altos índices de aprovação. Ele vai conseguir furar a bolha da classe trabalhadora, dos democratas, e vai trazer esse pessoal para dentro do projeto dele. Diferente do que o Lula conseguiu aqui, né? A gente tem tido, a bolha bolsonarista se manteve muito forte e impediu que o Lula chegasse a 60% de aprovação, desde o começo do mandato. Eu estou achando que o Trump vai para mais de 60% no começo desse primeiro ano. Por quê? Já conseguiu um resultado aí de coibir as guerras, a guerra genocida de Israel contra a Palestina, e está caminhando para reverter a guerra da Ucrânia com a Rússia. Se isso o coloca numa posição de líder planetário forte, isso dá uma visibilidade interna também. A gente sabe que para o povo americano, isso é muito importante para a autoestima do povo americano, que sempre foi uma superpotência depois da Segunda Guerra. E eles estavam, digamos que assim, estavam se sentindo pouco eficientes nessa liderança mundial, né, principalmente no governo Biden. E, além disso, ele fez aquele arranjo lá com o TikTok, conseguiu discutir um pouco com a juventude, vai focar nos valores da identidade americana muito fortemente. Isso pode lhe levar a ter uma liderança mais consistente do que foi a sua vitória, que já não foi pequena. Que riscos a gente corre se eu tiver certo, Helenira? Bom, primeiro eu... Uma grande bobagem, e aí você fica à vontade também. Não. Eu concordo que ele tende a ter uma popularidade interna muito alta, muito além da sua votação. E a gente percebe na estrutura do discurso, tanto o discurso que ele fez antes do dia da posse, que, né, é aquele discurso que ele, inclusive, diz que vai recolocar o TikTok nos Estados Unidos, entre várias outras coisas, né? Esse discurso que ele faz, não no dia da posse, mas no anterior, ele fala muito e enfatiza muito, ele faz também um pouco no dia da posse, que é dizer o quão grande foi a sua vitória, né? Internamente. Então, ele fala: obrigada, hispânicos, obrigada, negros, obrigada, mulheres, porque nós tivemos votações extraordinárias, nunca um candidato republicano fez tantos votos entre os jovens, nunca um candidato republicano conseguiu ganhar de maneira, assim, com grandes diferenças nos chamados estados pêndulo, e aí ele cita Carolina do Norte, Nevada, Flórida, nós ganhamos com 13% à frente dos democratas na Flórida. Então, ele vai mostrando que ele é um representante da unidade dos Estados Unidos. E a gente percebe que a questão do discurso unitário internamente é muito forte nele, e eu penso que sim, ele deve ter uma tendência a ter uma grande aprovação, até porque os índices econômicos dos Estados Unidos, na verdade, não estão ruins. A gente tem quase um pleno emprego, você está com 4,2%, você está com um índice de desemprego parecido com o do Brasil, eles já conseguiram baixar as taxas de juros. Então, como a crise é um pouco fabricada pelo próprio discurso deles para poder desqualificar o Biden, mas os fatos objetivos, claro, questões, por exemplo, questão da moradia é uma questão muito séria hoje nos Estados Unidos, né? Tem a questão da saúde pública, que não há, né? Mas ele também coloca essa culpa no Obama, né? Ele diz: olha só, né? Esse sistema de saúde que vocês inventaram não resolveu o problema de ninguém. E meio que como se o problema tivesse na proposta do Obamacare e não no fato de não ter um sistema, né? Então, ele tem uma possibilidade de reverter muito grandemente e ganhar um apoio interno muito grande. Aí, isso vai significar o quê, né? Isso vai significar
E a gente percebe também que ele faz uma defesa de que as ações dele serão muito prioritariamente internas. Então, eu vou agir na fronteira, eu vou botar medidas para poder valorizar a indústria nacional, valorizar a produção nacional, eu vou cavar todos os poços de petróleo e permitir que os estadunidenses comprem o carro que quiser e andem com gasolina muito barata. Então, ele está fazendo um discurso muito para a unidade interna. Externamente, a gente precisa se lembrar que, como esse é um movimento resultante da crise internacional do capital, ele está a favor, ele é um ponto central da defesa dessa burguesia internacional. Não é à toa, né, que o Elon Musk, o Jeff Bezos e o Mark Zuckerberg estavam lá, mas não somente eles. Então, ele estava lá, o Milley e a Melanie, mas eu não sei até que ponto isso cria realmente imunidade. A gente precisa lembrar que, internacionalmente, caiu o governo da Alemanha, caiu o governo da França, caiu o governo do Canadá. A gente está com uma crise muito forte, porque a crise não é dos países, a crise é do capitalismo, né? E aí todos os países capitalistas, eles vão sofrendo rupturas políticas, porque não é possível resolver o problema nos marcos do capitalismo atual. Então, a menos que a solução seja a solução que foi, ao fim e ao cabo, não vou dizer adotada, mas que se apresentou na desorganização e na falta do planejamento do capitalismo, que foram as guerras, né? E isso que eu chamo de destruição massiva das forças produtivas. Mas o Trump, nessa posição, ele está a favor da defesa dos interesses do capital internacional. Então, ele trabalha, e aí, nesse sentido, ele vai sim ganhar, a gente vai se surpreender com o Trump recebendo apoio de figuras que, em tese, são contra a postura dele, como o Macron, por exemplo. Por quê? Porque ele vai dar algumas respostas que podem resolver problemas das burguesias desses países, e esses países vão pressionar os seus governos a apoiar. Agora, eu não sei se isso consegue criar um consenso internacional em torno disso. Isso eu acho muito difícil, porque a postura do Trump é muito beligerante. Essa coisa dele dizer que vai anexar o Canadá, a Groenlândia, o Panamá, vai mudar o nome do Golfo, isso cria nos outros líderes uma sensação de invasão do seu espaço. E se fez com o coleguinha, pode fazer comigo também, né? Mesmo que não sejam os líderes exatamente desse país. Então, vai haver uma contradição no processo de, vamos dizer assim, rearticulação dessa organização política, da representação da grande burguesia internacional, e aí eu, sinceramente, não sei dizer o que vai acontecer, porque eles vão estar brigando entre eles, né? Tanto porque o Trump promete, e aí a gente não sabe se ele vai conseguir, porque isso é uma coisa que ele prometeu em 2017 também, e ao fim e ao cabo praticamente não fez, que era essa política de protecionismo comercial industrial dos Estados Unidos, né? Vou botar taxas, vou impedir importação, vou favorecer a produção nacional, ele falou, mas não fez isso. E ele falou de novo, e agora a gente não sabe se ele vai ter força política para bancar, e até que ponto ele tem essa força política. Então, isso é uma política que é contrária a esses interesses outros, ao mesmo tempo que ele corresponde ao interesse de um capital internacional que é extranacional. Então, haverá muita contradição nas representações políticas dessa burguesia internacional, e aí eu, sinceramente, não sei, não tenho hoje elementos para dizer o que vai ganhar nessa disputa. Até porque eu não sei até que ponto o Trump vai conseguir fazer as medidas protecionistas que ele promete. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem muito mais facilidade de ganhar uma liderança internacional, porque ele está representando os interesses de um capital que está em crise, e aí, reparem, não está em crise porque eles estão pobres, né? Pelo contrário, está em crise porque eles estão ricos demais, e isso vai emperrando os mecanismos de acumulação de capital. Então, não sei dizer a resposta dessa sua pergunta exatamente. Agora, sem dúvida, você tem razão na minha leitura de que ele vai ter uma popularidade interna muito grande inicialmente, né? Até os grupos esses entenderem que vão se ferrar na mão dele, especialmente hispânicos, negros, mulheres, LGBTs, que ao fim e ao cabo, cada um individualmente pode ser minoria, mas todos somados são maioria, imigrantes em geral, e também até que ponto internacionalmente isso vai virar ou não uma liderança internacional, mas em tendência,
ele está representando o interesse do capital internacional, então ele está trabalhando a favor da correnteza, digamos assim. E o Brasil, hein? A posição do Lula, você acha que é a mais equilibrada por um momento? Ou seja, fazer um discurso diplomático, ao mesmo tempo não sendo viralatista, não fazendo um discurso viralatista, né, clássico, como seria o do Bolsonaro, Trump, ou do próprio Tarcísio, que colocou o boné do Trump. Se manteve à distância, mas fez um tweet e tal. Essa é a posição correta? Ou você acha que a gente já devia ir buscar uma coisa mais altaneira e de confronto mesmo com o Trump? Eu acho que inicialmente não teria muito outra coisa para fazer, né? A gente não é baseado em discursos que a gente toma decisões políticas desse nível, né? De relações internacionais com um país que ainda é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O que eu penso é que na liderança da COP30 e dos BRICS e do Mercosul, em pouco tempo, é provável que você tenha conflitos que sejam objetivos. Ou seja, que o Trump adote medidas. A gente já teve uma primeira medida, né, que o PT lançou uma nota de repúdio, que é a história de colocar de volta Cuba entre os países terroristas, né, considerados países patrocinadores do terrorismo. Mas os Estados Unidos o Brasil tinha feito um gesto no sentido contrário poucos dias antes, porque Cuba é um dos países que está entrando na articulação dos BRICS, sob indicação e a presidência do Brasil. Então, o que eu penso é que, tanto em nível do que a gente vai fazer por meio dos BRICS e do Mercosul, e muito em torno do debate que vai acontecer em novembro na COP30 aqui no Brasil, a gente muito provavelmente vai ter conflitos em que o governo não vai ter como se esconder. Ele vai ter que se posicionar e vai ter que se posicionar num nível de confronto. E aí não vai ser muito uma escolha também, porque, assim, não tem como o Brasil, depois de tudo que defendeu, de repente, por exemplo, achar aceitável os Estados Unidos se ausentar da COP30, que é o que provavelmente vai acontecer. Não é ignorável, não é um ponto que você pode falar, não, vamos fingir que não faz diferença, porque a gente sabe que é um dos países mais poluidores, né? Então, é claro que isso vai se manifestar. Mas eu penso que, no primeiro momento, não é baseado em bravatas que a gente responde, né? Tem que ser quando for tomar as medidas concretas e as decisões concretas, e quando os Estados Unidos tomar também essas medidas concretas e objetivas. Então, e a gente conhecendo o Lula, eu também não espero uma coisa diferente, porque o Lula sempre teve essa postura. Algumas pessoas resgataram o discurso que ele fez na cadeia, né? Quando ele deu aquela primeira entrevista e estava encarcerado injustamente. Ele fala, né, que a gente não tem que esperar nada dos Estados Unidos, a gente não tem que ser vira-lata para os Estados Unidos, porque eles põem os americanos em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, e se sobrar tempo em quinto, no nível de prioridade deles. Então, mas ele não vai fazer essa postura estando presidente da República, ele não vai fazer esse tipo de discurso estando presidente da República. Na minha leitura, não combina com o perfil histórico do Lula. Agora, acho que não vai ter como ficar nessa coisa do vamos ficar amigos de todo mundo, como ele fez com o Biden, porque nessas questões objetivas, especificamente da COP30 e do BRICS, isso vai demonstrar interesses contrários diretamente, e aí vai ser obrigado a se posicionar. Ele já demonstrou isso na reunião ministerial, né, que ele fez uma fala, desejando, não estou um conciliador, sorte para o Trump, foi eleito lá, mas não criticou, não fez nada, né? Não há nenhum ataque, né? Ele já demonstrou isso, concordo com você. Tem vários comentários aqui, o Caco Bock pergunta: o que vai sobrar do Partido Democrata? Que vai sobrar? É difícil de responder essa pergunta, mas o que acontece é que quando você tem esse tipo de virada histórica, e nos Estados Unidos, né, você olha para o que aconteceu com os outros partidos do sistema quando Hitler alçou a condição de... E, aliás, eu esqueci de falar disso, né?
Quando o Hitler alça a condição de grande presidente, ele tem uma popularidade altíssima. E ele faz um processo parecido com o que o Trump está prometendo de defesa da economia alemã e consegue criar empregos, com a facilidade de que o Trump nem precisa criar, ele só precisa parar de mentir que eles não existem, ou que tem um problema, ou parar de criar a sensação ruim. Então, mas nem em casos semelhantes em outros tempos, os partidos da ordem, eles tendem a se diluir tanto, porque eles não têm força de se diferenciar sendo tão parecidos, digamos assim, né? Então, como eles não vão confrontar as posturas diretamente de uma maneira conseguindo falar com a massa, a tendência é um enfraquecimento. Agora, é tão sólido, né? Existe há tantos anos que é difícil vaticinar, não, vai morrer, né? Eles conseguem se acomodar de alguma maneira por algum tempo. Eu penso que num tipo de crise desse, a tendência é essas posições de centro meio que diminuírem, meio que sumirem, como o PSDB acabou sumindo, não é sumindo, né? Não desaparece, continua existindo ali, mas perde totalmente o protagonismo, sai do centro do debate. A tendência é, sim, o Partido Socialista, que teve uma candidata a presidente, que fez, sei lá, 400 mil votos, não me lembro bem, esse partido deve crescer bastante, porque as pessoas vão entender que a resposta não está dentro do sistema, ela está fora, né? Ela está em quem enfrenta o sistema. Ou como o Trump faz, que não enfrenta, mas finge enfrentar, ou efetivamente com posições mais radicais no sentido estrito dessa palavra, né? Que vão à raiz dos problemas, porque o Brecht já dizia que não tem como enfrentar o fascismo sem mirar no capitalismo, né? Então, você precisa denunciar o sistema capitalista em sua incapacidade estrutural de resolver os problemas, principalmente porque o fascismo é o botão de alerta vermelho que a própria burguesia aciona para resolver os seus problemas na crise do capitalismo que ela mesma criou. Então, não tem como responder ali, e eu concordo com o Brecht nisso, então acho que a tendência é eles diminuírem muito e perderem bastante relevância. Isso não significa, né, que eles vão desaparecer na minha leitura. Tem mais comentários do... O Hussein Brasil diz: quando e quem denunciará os brasileiros que foram a Israel e cometeram crimes de guerra participando do genocídio de palestinos? Ele diz ainda que o genocídio derrotou Kamala, democratas perderam 6 milhões de votos, e ele diz ainda: Biden teve 81 milhões de votos em 2020, a Kamala 75 milhões de votos. É isso que eu falei, né? Quando você tem uma contradição muito grande, não tem como você ficar em cima do muro. O Trump, a respeito da política externa de guerras, ele fala claramente: nós temos que nos preocupar em defender as nossas fronteiras e investir dinheiro nisso e não nas fronteiras de outros países, não nas guerras de outros países. Nós temos que defender os nossos cidadãos e não os cidadãos de outros países. Claro que a gente sabe o que isso significa, mas ele, de fato, isso é uma das coisas que ele prometeu e fez no governo anterior. Ele terminou guerras e não começou nenhuma. Ele terminou a participação dos Estados Unidos em outras guerras e não começou nenhuma. Então, e os democratas têm uma política externa. Inclusive, há um debate de que é possível que o Trump retire os Estados Unidos da OTAN. Então, mas aí haver cenas dos próximos capítulos, como eu disse, o capitalismo central está em crise, né? Então, muita coisa pode acontecer. Como diria o velho Ulisses sobre, acho que era sobre CPI, aquela coisa, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Esse tipo de processo é assim, a gente sabe como começa, mas não dá para antecipar como é que termina, não. E sobre a denúncia dos brasileiros, existem algumas articulações, já aconteceu, tem esqueci o nome dele agora, mas tem um brasileiro especificamente que já está sendo denunciado. Há várias organizações se organizando para fazer isso e denunciar essas pessoas que saíram dos seus países para ir lá matar pessoas inocentes a troco de uma ideologia absolutamente autoritária que não combina com os valores brasileiros e que é ilegal, né? Do ponto de vista brasileiro, é ilegal um brasileiro fazer isso, mas acho que temos que fazer por vários motivos. Lenira, eu tinha caído, não saí, não te deixei aqui.
Esse computador, ele faz tudo. Ele, de repente, sai, ele fecha a câmera, eu tenho que desligar fechar todas as janelas, reiniciar o computador e aí entrar de novo. Por quê? Não tenho ideia. Uma piada que era eu não sei, é uma anedota, né, de que seria uma conversa entre o Ford e o Bill Gates, e eles dizendo quem que fez a invenção mais importante, mais tal, e diz que a conversa termina no dia que o Ford diz: nunca você vai receber uma tela azul no seu carro escrevendo todo o sistema falhou e você será desligado, e você ser obrigado a desligar o carro, sair, trancar, destrancar, ligar de novo e começar tudo de novo. É uma anedota de nerds que eu acho que... Era assim, agora os carros são um computador, né? Mas por enquanto a gente não sabe de nenhum que falhou assim, né? Os carros são um computador. Não, né? Já tem aí engavetamento, engavetamento de carros elétricos autoguiados. Acontecer. E a China nisso tudo, hein? Para eles, porque o alvo do Trump será a China, né? Ele sabe que ele precisa criar dificuldades para os chineses não se tornarem a grande potência em coisa de 10, 15 anos. Eu penso que a tendência da China é parecida com o que eu descrevi para o Brasil. Eles não vão ficar fazendo bravatas e discursos, e nós somos maiores do que vocês, e você disse que é os Estados Unidos que liderar, não, o Xi Jinping fazer amanhã um discurso dizendo não, quem vai liderar é a China. Eles não vão fazer isso, porque não é a postura que a China adota. Mas, objetivamente, a gente já tem um caso, né, em que o Trump disse que não vai mais exportar determinados componentes para a China, e a China, ou não é que não vai exportar, mas que ia aumentar muito as taxas e tal, e a China simplesmente proibiu a exportação de determinados minérios que só tem na China e que são absolutamente essenciais para a criação de componentes eletrônicos. Então, a tendência é que as respostas sejam respostas muito objetivas desse tipo. Né? Então, vocês não querem exportar componentes eletrônicos, então vocês não vão conseguir construir esses componentes eletrônicos, porque vocês não vão ter os minérios que só aqui na China a gente tem, que são necessários, tipo galho e outros minérios desse tipo. Então, a tendência meio que eu acho que o discurso que eu fiz para o Brasil deve ser o que deve se aplicar à China. Quando tiver a COP30, quando tiver a decisão dos BRICS de não fazer mais negócios em dólar, o que tende a se acelerar, né, com o governo do Trump, porque, inclusive, o Trump disse que vai cobrar impostos exteriores. Eu não sei se vocês notaram esse detalhe. Ele fala, não, a gente vai parar de cobrar impostos dos nossos e vai cobrar do exterior. Aí você fala, quem é que, né? A gente sabe o que eles fazem, porque eles roubaram todas as reservas da Venezuela que estavam sob o monitoramento deles, então eles podem fazer, mas a tendência é acelerar os procedimentos da China, da Rússia, dos BRICS e de vários outros países de se afastarem dos campos onde os Estados Unidos teriam medidas de ação. Então, eu acho que a China já tem agido bastante com a construção do cinturão, né, de comércio internacional, da nova rota, eles têm agido bastante com uma política internacional de buscar o que eles precisam nos outros países, assinando contratos, fazendo investimentos. Se os países não querem um contrato assim, eles vão lá e adaptam a necessidade deles e fazem, então, e investem, né, bastante em construção de infraestrutura. Então, acho que essa tem sido uma disputa. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu não sei se vocês acompanharam, que foi essa coisa que o banimento do TikTok fez as pessoas irem parar, os estadunidenses irem parar no Red Note, que é o livro vermelho do mal, né? E foi lindo de ver. E isso não é um processo que eu acho que voltar ao TikTok vai reverter, porque agora as pessoas tiveram acesso à existência, à informação, né? E aí tem aquele meme que eu acho que é o melhor meme do assunto, que é um estadunidense, depois que entrou no Red Note, dizendo, nossa, tudo que contaram para mim sobre a China é mentira. E tudo que o governo contou para mim sobre a China é mentira.
e uma chinesa dizendo, nossa, tudo que o meu governo contou para mim sobre os Estados Unidos é verdade. E esse encontro, né, de canadenses, estadunidenses com esse novo meio de conversa, acho que não é reversível, mesmo que eles voltem a ter o TikTok nos Estados Unidos, e provavelmente eles vão começar a ganhar bases nos próprios Estados Unidos de outra visão sobre a China. Não vai ser um processo em conflito, óbvio, né? Mas tende ao conflito se manifestar sempre objetivamente em medidas objetivas e ser restringido sempre em medidas muito objetivas também, imagino eu. A Áurea está pedindo para eu ler a pergunta dela, eu vou ler, tá, Áurea? Eu sei que você está sempre aqui, está sempre conosco aqui na Fórum 11:30. Ela diz, eleição, a humanidade quer um novo Hitler? Querem viver essa história contada da humanidade que nos filmes parecem saudades? Pois é, né, a humanidade quer um novo Hitler. Acho que é essa questão das redes sociais, tem grande influência, né, Elenira, nesse apoio aí, nessa eleição do Trump, né, e a escolha desse discurso também que a gente está falando, né, de ataque, de discurso de ódio, que viraliza, né, que ainda mais com os donos das Big Techs, Elon Musk, Zuckerberg, todos, né, aí juntos, né, aliados ali do Trump. O que você acha? A humanidade quer um novo Hitler? O capitalismo quer. A humanidade, ela é levada a achar que a solução passa por esse tipo de resposta. A gente precisa lembrar, gente, o Hitler, o Mussolini foram eleitos, né? Eles não foram empossados em golpes de Estado e tal, eles foram eleitos. Muitos outros líderes autoritários foram eleitos. E aí, de novo, a gente precisa sempre olhar para esse lugar, né? Quando o Marx diz, olha, a base é olhar para a economia, ele não está dizendo que os problemas se resolvem em nível econômico, mas eles se criam lá. Então, quando você tem hoje uma das maiores concentrações de riqueza da história da humanidade. Você nunca teve tão poucas pessoas donas de patrimônios tão gigantescos, né? E agora, essa coisa das redes sociais, das Big Techs, elas não é que elas são responsáveis por criar isso, tanto que o Hitler existiu e não existiu em Big Techs, mas elas são potencialmente mecanismos de propaganda muito mais eficientes a esses interesses do que os mecanismos que criaram o Hitler, e ele conseguiu se estabelecer assim. Então, a gente tem, como se fosse comparando, né? A gente está falando de uma comparação em que os mecanismos de propaganda que o Hitler teve, que foram essenciais para ele, o Mussolini era jornalista, então a gente precisa perceber que essas pessoas têm um papel muito importante, mas eles têm um papel muito importante que só é eficaz porque o terreno pede por isso. E o terreno é a situação de ultraconcentração econômica e de riqueza que a gente vive no mundo hoje. Então, eles têm muito mais facilidade, com a diferença de que essas redes sociais, elas foram feitas a partir da lógica da misoginia, do racismo, da exploração capitalista, da quebra de relações sociais, né? Elas foram feitas por jovens brancos, tinham problemas de relacionamento social, que eram excluídos, que tinham dificuldades nas relações com as mulheres. E esses caras, quando eles fazem o código, né, ao contrário do que as pessoas dizem sobre facas, né? A gente fala, a faca pode ser muito boa para cortar o alimento e pode matar uma pessoa, não é um instrumento que foi feito, entre aspas, para o mal. As redes sociais foram feitas para o mal, elas foram feitas para o racismo, para o ódio, para a desarticulação, para a mentira. Elas foram estruturalmente organizadas, isso está impresso no código, não é uma coisa. Então, quando a gente fala, claro, a gente está tentando usar elas contra a lógica delas. E eles estão usando elas a favor da lógica para a qual elas foram construídas. Então, a chance não é a humanidade que a gente tem um capitalismo que precisa, e nesse capitalismo que precisa, hoje ele está munido de instrumentos que facilitam muito a vida de que as pessoas sejam convencidas de que elas não querem, mas precisam
de lideranças equivalentes ao que o Hitler foi. Isso aconteceu com a Alemanha na década de 20 e 30 e está acontecendo com uma boa parte do mundo hoje. Mas nos lembremos, né? Se você pegar a China e alguns outros países, a Finlândia, a Islândia, alguns países na África que romperam com relações com a França, a gente tem os próprios BRICS, a gente tem um bom núcleo de países que tem uma quantidade de população bem significativa, uma importância econômica internacional bem significativa, uma importância enorme do ponto de vista dos territórios, e que tem como fazer frente a isso. Mas o centro do capital não só quer, mas precisa de uma resposta como essa. Muito bem, Helenira. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui. Sua lucidez é muito importante para a nossa comunidade. A Rosimeire está dizendo, eu sempre paro para ouvir a Helenira. Helenira, como é que ficou a sua candidatura a vereadora? Eu acabei não acompanhando. Eu fiquei suplente, não fiz uma votação boa e decidi que não é o meu rumo. Eu vou parar, não serei mais candidata, vou fazer outras coisas da vida. Inclusive, eu fiz 1.227 votos, o PT elegeu 2 vereadores, tinha eleito um na eleição anterior. Eu não gostei do resultado, eu esperava mais, mas, enfim, eu moro em Santa Catarina, o PT teve uma votação bem melhor do que a anterior, em geral, cresceu bastante, mas, enfim, a nossa candidatura coletiva não significou um crescimento como eu esperava, mas eu continuo na luta aí fazendo outras coisas, né? Eu tendo a não ser mais candidata em Santa Catarina. É uma decisão, eu já fui candidata muitas vezes, a maior parte das vezes eu não tinha nenhuma esperança de eleição, essa eu tinha, e acho que demonstraram que não é ali o meu lugar, então vou tocar a vida em outras coisas. Mas é sempre uma esperança muito grande. Resistir em Santa Catarina, de fato, não é fácil. Helenira, brigadão, obrigada, querida. Helenira. Um beijo para você. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, eu que agradeço. Tchau.